a avaliação ela evoluiu muito, né? No objetivo continua sendo o mesmo. Então você precisa pensar assim: você tem assim, avaliação de indicadores de saúde, avaliação da pressão arterial, índice glicêmico e não sei o quê, sabe, uma série de testes clínicos para você conhecer o idoso. Para dar idoso você precisa saber a glicemia, a curva glicêmica, colesterol, hipertensão, fazer teste. Então tem, vamos dizer assim, vamos chamar que existe toda uma chama de testes clínicos, tá bom? Então, Jéssica, depende do objetivo, né? Não é depende do objetivo. O objetivo vai determinar a escolha. Perfeito. A Mariana está falando aqui, a Jéssica. Então, o que que a literatura mostra, Léo? Primeiro, você precisa entender assim, quais são as capacidades biomotoras que são necessárias para o idoso ter saúde e autonomia. Quais são as habilidades motoras que ele vai realizar ao longo do dia? Percebe? Então, eu tenho testes que avaliam a habilidade e testes que avaliam capacidade. Então, o que que é importante para o idoso? Qual que é o objetivo do idoso? Por que que o idoso quer treinar? Voltando a reforçando, qual o objetivo do idoso? Dar ao idoso autonomia, melhorar a funcionalidade. É, percebe? Então, eu vou pensar o quê? Eu vou pensar em como este idoso se movimenta ao longo do dia. O que que ele precisa fazer? Sentar e levantar. Faça um teste de sentar e levantar para saber o quanto ele é capaz. Eu sei que ele senta e levanta. Percebe? Então, a literatura, diferente do flexão de braço, um minuto, banco de Wells, tem outras alternativas. Isso aí é do passado. Isso aí é de 10, 15, 20 anos atrás. Tem gente que ainda continua fazendo isso. Tá? É, Aí você diz assim, bom, eu vou utilizar para o idoso um teste de Rockport, de caminhada de 1.600 metros, é um teste na literatura. Agora, esse idoso, eu preciso testar se ele é capaz de caminhar 1.600 metros. Espera um pouquinho, a Rick Jones fala que tem o teste de 6 minutos. Opa, já é melhor. Espera, ela sugere o teste de marcha estacionária de 2 minutos, porque ao longo do dia, o idoso é intermitente, ele não é contínuo. Então, hoje né, existe hoje baterias de testes específicas para os idosos, que lhe dão uma orientação. E esses testes, né, eles são testes globais e tem os testes, vamos dizer, isolados. Por exemplo, tem o teste de flexão de cotovelo com 3 quilos, que é um teste isolado. Mas você tem o teste de sentar e levantar, o teste de caminhar, o teste de equilibrar, o teste de levantar e contornar, que é o up and go, tá? O teste de alcançar na posição sentado. Então, existe, Léo, hoje, para os idosos, os testes específicos, que pode ser um teste de marcha estacionária de 2 minutos. Por exemplo, a dona Marilise, que eu cuidei com 83 anos, eu fiz o teste lá, o teste de Rockport. Agora, se uma pessoa é sedentária, eu não vou fazer o teste por exemplo, o teste de VO2 máximo, não precisa, sabe? Então você tem um teste que me vai dar um indicador, um teste mais curto, teste de marcha de 6 minutos, percebe? E tem o teste da marcha estacionária de 2 minutos, tá? Então, você pode fazer um teste adaptado de 6 minutos. Então, por exemplo, a dona Marilisa, quando eu fiz o primeiro teste, a velocidade dela, Léo, era 2,5. A velocidade máxima dela. Depois de 6 meses, a velocidade dela era 5,2. Percebe? A velocidade dela era 5,2. Ela dobrou a velocidade de locomoção aos 83 anos, porque ela era sedentária. Ela não tinha problema. Qual que era o problema dela? Baixa capacidade funcional. Pronto. E isso a doutora Fiataroni mostrou cientificamente em 1980 e alguma coisa, que o idoso de 86 a 97 anos, se treinar, melhora. Melhora 40% a velocidade da marcha, melhora 100% a força muscular. Então, Léo, para você não viajar no escuro, hoje existe na literatura, em vários, se o pessoal que está assistindo colocar lá fitness test, Rick Jones, teste de aptidão funcional de idosos, está no Google. Você baixa no Google, está lá, o manual gratuito.
sabe? No meu curso eu ensino esse teste, quer dizer, não é criação minha, tá na literatura. Então, Léo, a prescrição, a sua pergunta foi fantástica. Para eu prescrever o treinamento, eu preciso de um indicador. O mínimo, fazer um questionário. O segundo, tentar classificar o aluno de acordo com os níveis de aptidão, se ele é 1, 2, 3, 4 ou 5, se ele é dependente, independente, ativo, percebe? Isso tem os questionários que nos ajudam, ok? E aí, então, aí você vai para a prescrição de treino. O que, que o idoso precisa? Desenvolver as capacidades biomotoras. Ele precisa de resistência aeróbia? Sim. Mas não precisa fazer 30 minutos, 40 minutos de treinamento cardio, porque a demanda cardiometabólica do idoso não é tão grande. O que ele precisa é ter um coração saudável. Isso sim. O coração precisa ser resistente e forte para as demandas, para não ter uma cardiopatia, uma hipertensão, sabe? Uma disfunção cardiopulmonar. O que, que ele precisa? De resistência anaeróbia. E anaeróbio? Porque ele sobe e desce um lance de escada. Aí vem aquela perguntinha: o idoso ao longo do dia ele tem que subir, descer, subir 2 lances de escada. Percebe? Eu vou ter que dar treino para ele subir e descer no step, porque ele vai ter que subir e descer. Sobe e desce no step, 30 segundos, sobe e desce de frente, de lado, porque eu preciso melhorar essa funcionalidade de subir. O que o idoso precisa? Agachar para pegar objeto no chão. Opa, o exercício levantamento terra é interessante para o idoso. Levantamento terra. Pega o objeto e traz. Mas o farm walker é o exercício de você pega o objeto e transporta e volta. Farm walker. É o caminho, é o andar do fazendeiro, que ele anda carregando objeto. Então, o idoso tem que carregar uma sacola. Então, eu vou ter exercícios de caminhar e contornar. O meu idoso trupica muito. Preciso melhorar a estabilidade. Aí eu preciso da estabilidade. Meu idoso tem dificuldade para tirar a blusa, tá? Precisa para tirar a blusa. Tem problema de mobilidade de ombro. Então, eu preciso trabalhar o quê? Mobilidade de ombro. Porque o idoso, a maioria só tem o quê? Roupa de botão. Porque se tiver uma roupa de colocar, para quê? Ele não tira a blusa, porque está tudo torto, tudo encurtado. Você entendeu? Então, aí eu tenho as capacidades biomotoras que são determinantes para a funcionalidade, e aí eu tenho os exercícios. Caminhar, subir e descer, flexionar, agachar, levantar, puxar, empurrar, rotar, levantar. Mas, professor, você não está falando em peito, costa, bíceps, tríceps, oblíquo, externo. Não, 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 não. Isso é uma abordagem anatômica. Para o idoso, eu penso nas habilidades globais. É isso. Esse é o conceito. E claro que aí tem a organização didática da aula, como é que você monta a aula, o que que é o aquecimento para o idoso, qual o método, qual a seleção, o que que vem primeiro, aí vem a intervenção, é o último passo. Os caras já pensam que exercício eu vou dar para o idoso, eu pergunto, o que que ele precisa?